a personal trainer Leilani de Paula, que já está em contato conosco, e durante os próximos programas ela responde a dúvidas, né, das pessoas que encaminham as suas mensagens através dos nossos portais aqui. Leilani, antes de mais nada, seja muito bem-vinda. Bom dia, tudo bem, Roberto? Tudo bem. Hoje nós vamos falar de um assunto emblemático, né? Aliás, só irei encaminhar para você assuntos emblemáticos. Um deles é em relação ao esforço que a gente faz numa atividade física. Alguns profissionais defendem o esforço físico até a exaustão. Então eu pergunto para você, os pontos de exaustão numa atividade aeróbica ou não, eles são diferentes de pessoa para pessoa? Cabe ao profissional de educação física medir, avaliar e determinar a intensidade do esforço físico? É muito importante você determinar o esforço físico, principalmente para um indivíduo que está começando agora a atividade física, porque eu posso expor ele a uma atividade muito extenuante, e isso pode debilitar o sistema imunológico dele também. E nós estamos ainda vivendo durante uma pandemia. A Covid, acabamos de falar aí sobre Covid, não acabou o Covid. Então, se tem uma coisa que nós temos que estar atentos, é com a nossa imunidade. E o exercício muito extenuante, ele debilita o sistema imunológico, sim. A gente vai ter um problema aí com as células de defesa do nosso corpo, né? Com o aumento dos radicais livres. Então é importante que a gente tenha o profissional de educação física que possa avaliar as condições do nosso aluno aí, para que a gente saiba qual é o nível de aptidão, de condicionamento físico, se ele está saindo de um estágio sedentário, totalmente inativo. Quando eu faço uma anamnese, eu procuro saber o histórico de movimento daquele corpo. O que ele fez desde o nascimento? Como é que foi até o parto dele? Foi o parto cesárea normal? Porque ali já tem movimento, né? Então a gente tem que fazer uma triagem de todo o vocabulário motor dessa pessoa para saber. Porque se ele já foi um atleta no passado, mas hoje ele está sedentário, nós temos aí memórias dentro desse músculo, dentro desse corpo, porque daí é mais fácil de eu resgatar tudo isso para que eu possa desenvolver um treinamento, porque ele já tem isso ali no seu comando neural, né? Ele já conhece o movimento. É muito mais fácil de eu avançar nesse treinamento, mas é importante sim mensurar o estímulo que eu vou dar para o aluno para não colocar ele em risco. Então, nós precisamos conhecer mais, pedir exames, fazer um check-up. Eu costumo pedir um exame, um check-up geral para os alunos antes de submetê-los a uma atividade física, porque eu não conheço o sistema corporal dele. Eu preciso saber como estão suas funções, como está o seu metabolismo, como estão seus hormônios. Eu preciso saber se ele está dormindo bem, para que eu não coloque esse organismo em estresse. Porque realmente a atividade física aeróbica é um estímulo, uma atividade física de força é outra. Na musculação, a gente treina algumas pessoas que têm o objetivo de hipertrofia, existe uma metodologia dentro do treino de hipertrofia que eles treinam até exaustão. Mas é aquele tipo de treino que a pessoa está bem alimentada, já está muito condicionada a isso, tá? É uma preparação. Ela não chega na academia já fazendo um treino de exaustão. Existe toda uma preparação neuromuscular para que ele consiga chegar aí no Arnold Schwarzenegger, né? Porque se você querer o plano de aula do cara lá fortão, você tem que pegar o beabá dele, onde foi a base dele. Então esse é o maior erro das pessoas que acompanham muitas pessoas pelo Instagram, querem pegar o treino do cara, o master, né? Aquele cara que já está lá no pódio. Então já quer copiar o que o cara está fazendo. Isso é um risco para a tua saúde, sim. Tá? Você pode ter um overtraining, então você precisa tomar cuidado com isso, porque nós precisamos caminhar para essa evolução progressiva, segura e eficiente para o nosso aluno. Leilani, faz tempo que eu abandonei as esteiras, né? Eu prefiro correr na rua, mas eu me lembro que há muitos anos era muito comum nas esteiras constarem faixas de ritmo de treinamento e que você deveria alcançar um ritmo de frequência cardíaca, um ritmo de frequência compatível com a sua idade, por exemplo, para você se sentir queimando calorias. Como é que funciona isso, Leilani?
Nós temos como fazer como metabolismo basal, nós temos algumas formulinhas, né? 220 menos a sua idade, nós temos as fórmulas. Mas o Tá. que é importante para quem está dentro da academia, é importante que você conheça a percepção do seu esforço. É a maneira mais objetiva para a gente falar sobre batimento cardíaco e para que seja mais eficiente e seguro para que você possa estar treinando, andando na caminhada, sem um frequencímetro, por exemplo. Existe uma percepção corporal, que é a escala de Borg. Então eu tenho o quê? O meu coração está cansado apenas. Depois ele começa o pulmão a hiperventilar, já consigo entrar num treinamento mais moderado, um esforço cardíaco maior, onde não consigo conversar e já está perdendo as palavras enquanto estou conversando, estou ficando ofegante. Então ali você já sabe que você já vai estar ali no ritmo cardíaco 80%. A hora que você não consegue falar, você já está em 85%, próximo dos 90%, ali você já está bem ofegante, tá? Você já vai estar muito numa escala muito maior ali, mais extenuante do seu treino. Então essas percepções de esforço é importante você saber se eu estou conseguindo falar durante a minha caminhada, porque às vezes a maioria dos alunos acabam desistindo do frequencímetro e se torna uma coisa, você fica muito preso a isso, né? Porque ali tem uma margem de segurança, o frequencímetro. Nós usamos muito para pessoas que realmente têm uma patologia. Uma pessoa que já passou por uma cirurgia cardíaca, então daí aquilo é um bom referencial para nós profissionais, para que realmente a gente trabalhe dentro de uma zona de treino segura para o nosso aluno que já tem uma patologia. Mas se você não tem uma patologia, está com os seus exames em dia, não está sentindo nenhuma dor, não tem angina, está super bem, uma caminhada tá ok, não tenho dor de cabeça, não tenho mal-estar, não tenho tontura. Então a escala de Borg é interessante porque ela te dá uma percepção e uma consciência do seu corpo durante a atividade física. Eu consigo mensurar isso sem precisar de um relógio, sem colocar a mão na esteira, porque muitas vezes, Roberto, esses frequencímetros da esteira não está bem regulado, ele não é tão fidedigno assim, ele não está tão 100%. E a maioria das vezes ele acaba por conta do uso mesmo, né? O suor, às vezes a água cai ali, ele não está aferindo isso tão 100% assim. Então, por isso que eu sempre ensino o aluno a ter essa percepção dentro do seu corpo durante a atividade física. Isso seria muito mais eficiente, principalmente para você se conhecer, consciência corporal durante o exercício físico. Irani, para a gente encerrar, cada um tem um método de se estimular para fazer atividade física, porque nem todo mundo gosta, nem todo mundo sente prazer em fazer atividade física, cada um tem o seu estímulo. Mas nós estamos vivendo, além da pandemia, um surto de gripe. E agora eu pergunto para você, do ponto de vista de profissional da área de educação física, é o seguinte, porque quando nós sentimos algum sintoma, por exemplo, de resfriado, tem muita gente resfriada e tal, mas a pessoa sente a necessidade de fazer alguma coisa, fazer alguma atividade física para não ficar parado e às vezes parar de vez. Por que a pessoa não deve praticar atividade física com sintoma de resfriado? Na verdade, a gente está com o sistema de defesa em todo vapor ali trabalhando para colocar aquele vírus para fora, certo? E quando a gente vai praticar uma atividade física, a gente está roubando um pouquinho aí das nossas células de defesa. Por isso que muitas vezes fala repouso absoluto em alguns casos. Quando pegar pacientes aí que estavam com Covid, mandava ficar o quê? Em repouso. Porque senão você poderia aumentar todo esse sistema circulatório, levando esse vírus aí para o seu coração, gerando uma cardiopatia também. Então, você poderia estar aumentando aí o vírus dentro do seu corpo também, no sistema, trabalhando o sistema cardiovascular, você estava aumentando a circulação desse vírus. Então, por isso que pede para ficar em repouso, tá? E para que o seu sistema imunológico trabalhe em função de colocar esse vírus o mais rápido para fora. Agora, uma caminhada leve, um alongamento, exercícios que não vai colocar o seu sistema imunológico aí em alta, em risco, ok.
Agora, um treino extenuante, um treino de crossfit, um treino onde demanda uma energia muito maior, é como se você estivesse roubando mesmo a força do seu sistema imunológico, que hoje ele está focado para a cura da sua doença. Então é isso que a gente tem que ter, e a gente não está tão. Um corpo gripado, ele não está bem, né? Ele não está bem, ele está febril, ele está com sintoma. Então o corpo precisa reparar tudo isso para que você depois esteja bem para quebrar mais energia para o exercício. Então é importante a gente entender que é uma fase, vai passar, e essa recuperação é importante eu me hidratar muito bem, comer alimentos saudáveis, daí muito mais do que o exercício físico, é a sua alimentação, para que você dê suporte para o sistema imunológico combater logo esse vírus e colocar essa gripe para fora. Entendi. Bom, agora prometo para a gente fechar. Você já teve algum aluno que testou positivo para a Covid e teve alguma dificuldade para recuperar, para retomar as aulas, a atividade física, Leilani? Sim, nós temos relatos dentro da academia de muito cansaço físico, viu, Roberto? E mais do que o cansaço físico, muitas pessoas nem retornaram, para falar a verdade, dentro das academias. Eles estão com medo do vírus, medo do que vai ser, na verdade, né? Então, mas uma queixa constante, eu percebo que a dor de cabeça, que parece que não passa, existe uma dor contínua, todo dia uma dorzinha que não tinha antes, uma falha da memória, tem pessoas que falam que a memória não parece que não está 100%, porque esse vírus ataca células neurais, né? Então, algumas pessoas que tiveram anosmia disseram que o paladar e o olfato demorou meses para voltar e sentir realmente o sabor dos alimentos, o cheiro, e perderam essa percepção do olfato e paladar também, que não está 100%. Mas uma coisa generalizada, todo mundo, é a fadiga, uma canseira muito grande para retornar aos treinamentos. Antes aí do Covid, era um estímulo e estava ok. Agora, depois do Covid, parece que o sistema cardiovascular não está respondendo, muscular também. Então, ele sente uma fadiga, uma perna muito pesada, uma cabeça pesada. Então, existe, viu, Roberto? Mas ainda está tudo isso, é muito recente tudo isso. Nós estamos ainda recebendo muitos estudos. A gente ainda está engatinhando para descobrir de fato quais são as sequelas pós-Covid nesse corpo, na fisiologia, principalmente na fisiologia do exercício, o que vai ser durante o treinamento com pessoas que foram contaminadas pelo vírus. Quais são as reais alterações fisiológicas nesse corpo, tá? É tudo muito ainda novo, tudo isso está sendo estudado. Mas eu tive Covid e eu percebi. O meu caso não era tanto na respiração, mas na fadiga muscular mesmo. Parecia que eu tinha uma dor muscular treinando durante as séries musculares. Tudo bem que nós passamos um ano não treinando como gostaríamos e não com aquele treinamento intenso, porque nas academias foram fechadas. Então a gente ficou treinando mais movimentos funcionais dentro de casa, caminhada, corrida, ao ar livre. E nós debilitamos bastante, perdemos massa muscular, diminuiu a nossa massa muscular durante esse período, porque nós não estimulamos tanto a hipertrofia por falta mesmo dos equipamentos, dos aparelhos de musculação, das nossas salas de treinamento, tá? Então diminuiu sim. E diminuiu também o nosso pique de treinamento, porque às vezes a gente fica em casa e começa a dar uma relaxadinha ali, hoje eu vou fazer, amanhã não, perde um pouquinho daquela disciplina que a gente tinha o hábito de ir à academia todos os dias, né? Mas eu percebi sim, viu, Roberto? Em geral, a dor de cabeça e a fadiga muscular, e para quem sentiu pulmão, falta da respiração, aquela falta de ar, até hoje eles falam que é difícil submeter a uma corrida, a um treinamento aeróbico intenso. Falta o ar ainda, tá? Mas a gente está estudando, eu estou lendo muitos artigos, mas ainda, como eu digo, é muito novo, a gente não tem 100% de todos os dados ainda. Ou seja, né, não é momento para relaxar e essa doença definitivamente não é brincadeira. Tá bom. Leilani, muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos aqui no nosso programa. Tenha um ótimo final de semana e até a próxima oportunidade. Até a semana que vem, gente. Fiquem com Deus. Valeu. Obrigado. Você também.